Alô você, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre controle de hemorragia internas. O que é, então, uma hemorragia interna? É um sangramento que ele, ao invés de ir para o meio externo, ele vai se concentrar dentro da cavidade, né, de estruturas ali corporais. Então, quais são as características que o operador de APH ele precisa ter quando ele chega na cena e visualiza alguns sinais que são indicativos de uma lesão interna, de um sangramento interno desse paciente? Nesse cenário, eles vão ter características importantes que podem ser provenientes de um trauma ou também uma hemorragia clínica, né, de um paciente clínico. Alguns sinais, ele vai depender justamente do mecanismo, né, do trauma. A cinemática vai lhe dar algo importante, a biomecânica, e só que alguns sinais são clássicos de alguns tipos de lesões internas, né? Por exemplo, você chega na cena, você tem manchas pelo corpo, aqueles hematomas importantes, aquelas equimose que ficam ali por conta da pressão de um cinto de segurança, de uma lesão direta ali no tórax, contra o próprio volante, escoriações que você vai ver também na cena. São todos esses sinais que você vai visualizar e vai lhe dar uma indicação de que há uma lesão interna ali. A própria deformidade de um membro, né, de um membro inferior, a própria dor do paciente também, o paciente pode referir dor, né? E nesse cenário, o operador de APH precisa analisar também o nível de consciência dessa vítima para ver, né, se tem alteração de consciência. O aumento da frequência cardíaca vai nos dar um indicativo que o paciente está chocando, que é justamente ele evoluindo ali do choque grau 1 para o choque grau 4. Algumas características também da frequência respiratória, esse paciente pode estar aí com alterações importantes, uma taquipneia. Então, o operador de APH ele tem que entender esses sinais para justamente ser um indicativo e promover um atendimento aí de qualidade para esse paciente. Algumas regiões podem sangrar, que a gente chama aí de tipos, né, de hemorragia interna, vai depender da região. Por exemplo, uma lesão no tórax, o paciente pode evoluir com a fratura de costela, pode evoluir com um pneumotórax importante, um hemopneumotórax, e na cena, nós vamos ter que utilizar aí de técnicas importantes, né? Ou essa drenagem desse tórax, ou feito por punção também, a depender aí. O paciente pode evoluir com tamponamento cardíaco também, que tem que ser feito uma drenagem de pericárdio. Obviamente, no pré-hospitalar, para hemorragias internas, nós ficamos um pouco limitados, mas vamos atender esse paciente de acordo com os sinais e sintomas que eles são apresentados e fazer a transferência do cuidado lá na unidade intra-hospitalar. O próprio abdômen pode também nos dar alguns indicativos, como a marca do cinto de segurança por uma contusão, né, ali importante. E você, que é operador de APH, você precisa entender que esses sinais são importantes para também definir a sua conduta. Uma fratura de pelve, né, nós podemos chegar na cena, o paciente pode sentir dor e eu posso ter um inchaço ali, um edema importante naquele local, e o paciente também ter perda de movimento, que é um sinal clássico aí. Nós temos aí a cinta pélvica para fazer essa imobilização, porque a pelve, inclusive, é um órgão que pode captar um sangramento importante aí de 2.000 ml a massivo, e o paciente pode evoluir aí de um choque 3, 4 descompensado e ter complicações na cena. Ossos longos como o fêmur também é um osso importante que nós devemos imobilizar na cena, porque com talas específicas, crepom, temos também o VQ, que nós podemos utilizar na cena justamente para fazer essas imobilizações e fazer a transferência de cuidado com toda a qualidade. Ok, turma? Forte abraço e até a próxima.